Você tem pessoas hoje presas de forma desproporcional, injustamente, tomando penas que nenhum criminoso de alta patente aqui no nosso país toma. Inclusive, saiu aí na notícias, né, de que Moraes diz que a justiça é igual para todos. Mentira. A entrevista começa pegando fogo. Recebendo o deputado federal Nicolas Ferreira, o apresentador já coloca seu nome no centro da polêmica. Segundo Moraes, uma simples ligação em vídeo para Jair Bolsonaro durante a manifestação de domingo teria ajudado a coagir o STF e obstruir a justiça. O ministro usou isso como argumento para a prisão domiciliar do ex-presidente. O clima ficou tenso e as respostas de Nicolas mostram o quanto essa história vai muito além do que a grande mídia tenta mostrar. E, por favor, cada inscrito aqui é um voto contra essa esquerda quebrada. Então, se inscreve aí, é de graça e faz toda a diferença. Sérgio Cabral agora, com certeza, deve estar rindo com uma condenação de 400 anos por corrupção na sua sacada ali do seu apartamento em Leblon. Então, não, a justiça não é literalmente igual para todos. Agora, Jair Bolsonaro está aí no mesmo patamar de que líderes de facção criminosa. Na verdade, um nível até mesmo abaixo, né? Porque até mesmo uma pessoa que é líder de facção criminosa pode dar entrevistas, né? E eu me pergunto, para poder finalizar e passar a palavra para vocês, e quem divulgou as imagens do Jair Bolsonaro falando com as pessoas na manifestação nas redes sociais também vão ser indenizadas? Ou seja, não faz sentido nenhum, é uma ditadura extremamente confusa. E dizer de que ele quebrou a medida cautelar realmente é ignorar a sanha ativista de um juiz que de fato parece um político com uma toga. Só alguns apontamentos. O senhor falou da anistia geral e restrita. Os torturadores da ditadura também foram beneficiados além da esquerda. Segundo ponto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi referendada pela primeira turma, então não foi apenas ele que tomou a decisão. Ou seja, você concorda comigo, então, Uribe, que... Eu não concordo, eu sou jornalista, estou fazendo uma pergunta. Apenas uma questão, deputado. Não, doutor Uribe, mas... O protesto de vocês foi extremamente maior do que se esperava. O protesto dos senhores foi maior do que se esperava, realmente. Se viu que há uma mobilização popular, principalmente em defesa de Jair Bolsonaro e contra o presidente Lula. Isso é inegável. Teve o triplo da última manifestação da anistia. Não é um tema muito focado nos parlamentares, que não interessa a boa parte da população que passa fome, que tem outros problemas e quer ver projetos sendo aprovados? O IOF é um exemplo. O trabalho de vocês fez com que a maior parte da população que era contra o IOF ficasse feliz com a mobilização que vocês fizeram. Não é falar para a parede, falar sozinho, ficar só no tema da anistia e não propor uma pauta ampla que interesse o país, seja a população de direita ou a população de esquerda? Dá uma olhada nisso aqui. Você sabia que repercutiu uma notícia aqui na internet? Você pode faturar isso daqui, por exemplo. Ó. Essa notícia está no ar há 10 dias apenas e já gerou esse valor aqui pra gente. Se você quiser entender como é que faz isso, tem um link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai lá! Primeiro você diz que é jornalista e fala que não acha nada e faz uma pergunta sobre seus achismos. É estranho. Mas respondendo então sua pergunta, eu estou entrevistando. A grande questão, então deixa eu responder, com base na sua pergunta feita de achismos, né? O que eu estou querendo dizer, Uribe, é o seguinte: primeiro, a respeito sobre a anistia, é o que exatamente estou querendo dizer. Houve uma anistia ampla, geral e restrita, eu não disse somente para a esquerda, houve uma anistia ampla, geral e restrita, e é isso exatamente que eu estou pedindo para todos. E neste caso, agora em específico, foi para as pessoas, obviamente, que cometeram aqui alguns crimes e delitos, mas não de proporção de 17 anos. Agora, quem não está preocupado com o foco dos grandes problemas reais do país é o ministro Alexandre de Moraes. Porque, no fim das contas, nós estamos fazendo um trabalho aqui, tentando fazer um trabalho para olhar para as causas profundas do nosso país, como, por exemplo, saneamento básico, onde tem 100 milhões de pessoas que não têm água potável e nem saneamento básico no nosso país. A gente tem que tratar sobre o problema de segurança aqui no nosso país. Nós temos que tratar a respeito de problemas sobre educação no nosso país. Agora, quem está no Poder Executivo? Quem que está no Poder Judiciário somente gastando o seu tempo em perseguir opositores? Qual é a medida que o nosso Judiciário tem tomado contra o crime organizado? Qual que é a medida que o nosso Judiciário tem tomado contra tudo aquilo que você me perguntou e está dizendo sobre as causas profundas do nosso país? Agora, o que exatamente nós estamos querendo dizer é isso. Vamos dar um primeiro passo de pacificação no país. Agora, vamos lá.
um pai que é condenado a 17 anos, como o caso do Rubens, que foi condenado a 17 anos porque furtou uma bola assinada pelo Neymar aqui no Congresso, está distante da sua esposa, Norda, com um filho recém-nascido e com outro filho de 6 anos de idade. Isso não é uma causa profunda? É uma pergunta que eu faço. Você sanar injustiças feitas por um judiciário que colocou pessoas na cadeia por conta de um post em 2018 não é olhar para as causas profundas? A grande questão é que o brasileiro olha para todas essas questões genéricas e se apega a isso. Agora, as causas que realmente impactam o coração das pessoas, que é injustiça, que é de fato lutar pela verdade aqui nesse país, isso é deixar de lado. É o filho do outro, né? É o tio do outro, é a sobrinha do outro, é a avó do outro, né? Porque, afinal de contas, uma pessoa de 71 anos foi colocada novamente na cadeia, retirada da prisão domiciliar, porque cometeu o grande crime da quebra de cautelar de ir para a fisioterapia. Isso é o ministro Alexandre de Moraes está fazendo. Então, assim, vamos parar de olhar. O foco está aqui em nós, o foco não está no ministro Alexandre de Moraes. Quem está sendo sancionado por uma lei que só está criminosa? Não sou eu. Nem é nenhum dos deputados aqui. Querem ajudar a pacificar o país? Comecem a dando o exemplo, começando pelo ministro Alexandre de Moraes. Deputada, a gente precisa gerar um pouco a nossa entrevista. A gente tem a Clarice Oliveira, nossa analista em São Paulo, para fazer a próxima pergunta. Boa tarde, deputado. Obrigada pela entrevista aqui ao Bastidores CNN. Eu gostaria da sua opinião a respeito das tarifas impostas ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos. A gente tem ouvido com muita frequência no campo governista o argumento de que o bolsonarismo, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em geral, mas especificamente Eduardo Bolsonaro, que está lá em solo americano, estariam ali incentivando, de certa forma, o governo americano a impor essas taxas ao governo brasileiro, aos produtores brasileiros, aos empresários brasileiros, num movimento aí que acaba sendo prejudicial para tantos setores que vão ser impactados. Então, gostaria da sua avaliação sobre a decisão do governo de Donald Trump e o papel do bolsonarismo diante das negociações aí a respeito dessas tarifas. A posição da esquerda é sempre de colocar a culpa no outro, né? A culpa nunca é deles. Ano que vem vai se fazer 18 anos no poder, no executivo, mas a culpa de tudo, obviamente, se volta para a mesma pessoa, o Bolsonaro. E agora, na figura de Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. A influência que o Eduardo Bolsonaro está fazendo no governo americano é um ataque à soberania? Tá. Então, quer dizer, de que quando o Lula manda um avião até o Peru para poder resgatar a ex-primeira-dama condenada por corrupção, é ataque à soberania? Quando o Lula interfere numa decisão sobre a Cristina Kirchner de corrupção, isso também é ataque à soberania? Quando, em 2016, foram até os tribunais penais internacionais para poder retirar ali o impeachment da Dilma, também é ataque à soberania? Quando a deputada Gleisi Hoffmann foi até a TV Al Jazeera do mundo árabe para poder falar, para poder soltar o Lula, também era um ataque à soberania. Então, o que eles estão dizendo é que todos eles, então, são criminosos? Eu acredito que não. Por quê? Porque é uma indignação completamente seletiva. O Eduardo Bolsonaro, ele não está lá manipulando a cabeça do governo americano. Ele, como até mesmo cidadão americano, ele pode apresentar as denúncias que todo mundo está vendo. Fique em paz, o mundo inteiro está vendo, e eu acho que o governo americano tem celular, ele tem acesso, né, à mídia, ele não precisa aí literalmente de nenhum tipo de manipulação para poder tomar suas decisões. E um ponto aqui importante é que a carta do Trump foi muito certeira. No primeiro parágrafo, ele fala como está sendo tratado Jair Bolsonaro, que está sendo uma caça às bruxas. No segundo parágrafo, ele fala a respeito das eleições livres e da falta de liberdade de expressão que está sendo guiada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o nosso presidente, que agora está no poder, basta, de fato, ele atentar para o que foi colocado na carta pelo Trump, não por mim, não pelo Bolsonaro, não escrita pelo Eduardo Bolsonaro, mas pelo Trump, para poder tomar as decisões corretas. Agora, não vai ser com provocações do Lula aos Estados Unidos, ou falta de diálogo, falta de diplomacia, dizendo, por exemplo, antes das eleições que o Trump era um nazista de moeda trocada, que nós vamos resolver este problema. Então, mais uma vez, a população está vendo que agora, literalmente, Jair Bolsonaro está preso dentro de casa, Eduardo Bolsonaro está em outro país, e a culpa é deles agora?
assim, é uma falta realmente de capacidade de assumir tanto as suas ações quanto as suas omissões. Quer resolver o problema, faça as duas coisas aqui no Brasil. Trate Jair Bolsonaro da maneira como deveria tratar, tendo eleições limpas e sem querer ganhar no tapetão, e também, obviamente, parando com essa sana persecutória através do ministro Alexandre de Moraes contra toda a direita.